Esse domingo 9 de novembro del ano 2025, estou com a voz assim que estou arrebentado, todo congestionado. Pero bueno, aqui estamos, apesar de los apesares, para predicar sobre esse texto hermoso que se encontra no livro de Josué. Só vou ler um versículo, na verdade não vou nem ler nem o versículo todo, vou ler isso a cada versículo no mais, a parte B do versículo final. E é nessa parte que está baseada a predicação, mas já de que teríamos que ler desde o capítulo 11 até o capítulo 14 todo, não? Para saber o contexto. O versículo 15 do capítulo 14, nem é necessário abrir suas Bíblias, diz: "E a terra descansou de la guerra." Capítulo 14, versículo 15, pero la parte B do versículo. "E da terra descansou de la guerra." E é sobre esse tema que quero falar hoje com o título Paz de Deus que traz descanso. Essa paz de Deus nos traz descanso. E há um momento de luta, e há um momento do qual vamos descansar de toda essa guerra, não? E não estou falando do cielo em si, porque no cielo sim entraremos em descanso eterno. Pero como diz o escritor de Hebreus, que temos que entrar no descanso já do Senhor, acá em la terra. E muitas das vezes, nossas vidas é símbolo de quê? Preocupações, aí tá, muito bem. Generalmente, nossas vidas é símbolo de preocupações, ansiedade, indisciplinas, nervios, enojos. Nossas vidas é fruto de isso. Pero, em meio à guerra, por suposto, a guerra traz o que? Dolor, a guerra traz um certo, às vezes, ódio, não? Não empeça a odiar, sem nem saber por quê. Vemos... eu vejo, observo os vídeos da guerra, não? Das guerras em si. E às vezes produz ódio, não? E nos produz que nós outros quedamos do lado de alguém, não? Na guerra. Estou falando das guerras humanas, não? E não há buenos nem malos, não? Todos são malos, porque o bueno não queda por aí guerreando com nadie. Por suposto, temos que nos defender, pero nem vou entrar nesse tema. Porque Jesus ele se entregou, ele realmente era o bueno e ele se entregou por nós outros. O que ocorre é que a guerra nos dá muita atenção e vivimos isso, está refletido bem em nossas vidas. Nós outros vivimos muito angustiados, muito enojados, muito barra pressão, que nos leva a generar em nós outros transtornos, ou ansiedade, ou entramos em depressão diretamente, porque já não vemos mais esperança para nada. Pero a paz de Deus, essa paz de Deus que traz o descanso, tem que ver com o povo de Israel. Aí é nesse contexto de Josué que se descreve essa paz, traz lá conquista. Depois da conquista, eles tiveram paz. Por suposto, não eterna, não. Depois eles tiveram outros problemas também. Pero a principal característica das batalhas, acá no livro de Josué, é que eles não tinham que pelear. Lá, as batalhas que eles ganharam sem pelear. Por quê? Porque para que se cumpra esse título da predicação em nossas vidas, que eu disse paz de Deus que traz descanso, e acá já é o tema principal da predicação, o tema culminante da predicação está acá já na introdução eu lo expongo, que é que devemos ser obedientes a Deus. Quando cumprimos princípios, Deus nos bendize. Irmãos, não há, por suposto que os princípios que cumprimos devemos cumprir por amor e não por uma religiosidade, tá bem? Pero quando cumprimos esse princípio porque por amor, ele dar simplesmente por dar, sem esperar nada em câmbio, por amor, isso é amor, não? É o donar-se, é o dar-se, sem esperar nada em câmbio. Quando cumprimos esses princípios, irmãos,
não é como Deus, eu dizia, não sei se dizia na reunião de hoje, não dizia que Deus é fiel. E sempre me gusta de falar e de cantar acerca da fidelidade de Deus. Deus é fiel e é linda a palavra quando define que Ele é fiel, mas já que há vários versículos que demonstram a fidelidade de Deus ou habla diretamente da fidelidade de Deus. Pero me gusta muito como usa. Não estou me acordando se é Pablo ou se é Juan, ou que até Pedro, não? Que diz que ele é fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Creio que é Juan, não? Ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, é como se Deus deixara de ser Deus, se ele não for fiel. Se ele não é fiel, ele não é Deus. E o Deus, como diz os preceitos da lógica, não? O princípio da não contradição. Ele não pode se contradizer. Ele não pode deixar de ser Deus. Logo, ele é fiel. E ponto final. E todavia a fidelidade dele não tem que ver com a minha. Aunque eu, porém, tenho que ser fiel. Por minha parte, eu tenho que ser minha parte e ser fiel. Pero, aunque somos infieles, assim diz o versículo, ele permanece fiel porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, não tem que ver com o que hago, sino com o que ele é. Agora, o que eu hago tem que ver com toda essa desgraça que está em minha vida. Muitas delas vezes, não estou encasijando todo, porque sempre hago esse parênteses e digo, exceções e há fatores externos a nós outros mesmos, não como chuva, sol, calor, se o país entra em guerra, não, se a economia vai muito mal, há fatores externos que não têm que ver com nossos erros, pero generalmente e quase sempre são erros nossos. Essa é a verdade. Nós outros padecemos frutos de nossas malas decisões essas que quizá não foi de hora, foi quando teníamos 20 anos. Não? Eu digo a minha mulher, tá? Se eu tiver estudado antes música, não, eu tinha 10 anos já, porque em 2013 comecei a estudar. E aí uno que dava pensando, não, pero são 7 anos para estudar, é muito, no conservatório, se tudo vai bem. São 7 anos, se aprova todo. Se não aprova todo, são 10 anos. E mais a especialização, são 11, 12 anos que tem que estudar para ser um músico, não vou dizer completo, porque não existe músico completo, não? Porque há muitos ritmos, há infinidade de todo. Pero para ser alguém que seja específico, técnico, formado em algo, não? E bem específico. Pero quanto tempo perdemos pensando no que vamos a ser, não? Pero quando nós outros submetemos à vontade de Deus e entramos em la peleia com as armas espirituais, de acordo com a vontade de Deus, que passa em nossas vidas, que nós outros não vamos a pelear batalhas. Quem vai pelear é Deus por nós outros. E ustedes, se querem ler em suas casas, leiam desde o capítulo 11 de Josué até os 14, ao capítulo 14. E vamos a ver que a terra vai descansar. Vai haver um momento de descanso em nossa vida, porque o momento que essa hora é de muita luta, de muito problema. Não? Quantos problemas já hemos vivido na vida, e às vezes vem em momentos de refrigério, de descanso, de tranquilidade. E baseado nesse versículo, e poderia citar outros, como Filipenses 4, não? Que diz, a paz de Deus que sobrepassa o entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus, que são versículos que hablam de paz, como Juan 14, 27, Jesus dijo, la paz os digo, minha paz os dou, e não os dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, e não tenha medo. Jesus estava animando os seus discípulos antes de morrer, charlando com eles. E o que passou quando ele morreu? Eles não quedaram nada tranquilos com paz, eles quedaram turbados. Jesus disse, não se turbe, e eles quedaram turbados. Jesus disse, descansa, e eles quedaram aflitos, pensando que vão morrer. Claro, ele irei o pastor e se dispersará as ovelhas, e eles se dispersaram. Está bem, cumprindo a profecia. Pela profecia, não quero dizer que se tinha que cumprir, não. A profecia estava dizendo de lo que
iba acontecer que era certo, porque nós outros somos assim, nós outros somos muito limitados em nossa fé. Agora, se tenemos mais fé, vamos entrar nesse descanso, vamos lograr viver em paz, essa paz de Deus, que parece que já estou predicando aqui algo assim, não? Um mundo ideal, não? Algo meio película de Disney, meio, como é que é o nome, né? Não vi o nome dessa película aí, né? Dessa música. De Aladino, claro, estamos já na alfombra, volando, não? O príncipe e a princesa, não? Estão volando na alfombra mágica e admirando. Bueno, os árabes trajeram essa coisa de 1001 noites, não? É como uma droga, porque nos entorpece essa pintura de felicidade que nós outros temos, que a felicidade é a ausência total de dolor e de problemas. E isso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia nos ensina que o gozo do Espírito Santo, ser feliz em Cristo, estarmos felizes em Cristo, é saber passar por tormentas, por problemas, por dificuldades. Não, Pablo, já no naufrágio, ele disse: quedem-se tranquilos. Que sonido é esse? Parece chuva, não? É o ventilador? Ai, meu ouvido está tão tapado que eu estou escutando como sonido de chuva. La bomba? Ah, prenderam la bomba, será? Não sei. Bueno. Ah, estava prendida? Se apagam, se me podem apagar, por favor. Me ouvidei prendida. Bueno, seguindo acá o texto, quando a terra descansou depois da conquista. Então, no ponto 1 dessa predicação, já entrando depois de toda essa introdução, Deus ele nos vai dar descanso, pero antes temos que lutar. Aunque se nós outros temos fé e usamos armas espirituais como eles usaram, como será a nossa conquista? Vamos lutar sem lutar, porque Deus vai pelear por nós outros na batalha. A luta que teremos que fazer não é, quando eu digo sem lutar, não é eu quedar cruzado com os braços em casa, vendo uma série, uma película, tomando uma água de coco de frente para o mar. Não, Deus vai arreglar todos os meus problemas. Não, eu vou trabalhar, vou empreender, vou estudar, harei algo, não? Pero é certo que Deus hará a parte dele, e essa parte que é impossível que eu haga. Já viu que às vezes nós outros, como dijo Jesus a Pablo, quando ele era Saulo todavia, isso acá está bem filoso, não? Aquela puntita do púlpito está bem filosa. É como se eu começar a dar uma pinha cá na puntita cá. Depois vocês, quando terminar a reunião, venham cá e toquem na puntita, vão ver que está filosa. E a Bíblia diz isso, duro, Pablito, querido de meu coração, Jesus disse para ele, duro a dar coças contra o aguijón. O aguijón eram as coisas expulsantes, objetos expulsantes que puniam no carro, para que o cavalo não golpeara o cavageiro aí, o condutor aí, quando o chofer estava levando o carro, não? Para que não golpeie, porque o cavalo podia quedar louquito e se ele golpeasse, ele sabia que ele ia se lastimar e não ia tentar golpear mais. Então, em nossas vidas, às vezes, estamos assim, dando golpes em la ponta del aguijón. Por quê? Porque estamos lutando com nossas armas, porque estamos cansados e estamos querendo ser aquilo que só Deus pode ser. Quando eu fui descobrindo isso em minha vida, eu fui cambiando e fui concentrando-me em lo que Deus quer que hagamos. Mientras estou falando com vocês em minha mente, não? Tá pensando aí no TDAH? Que justo vi um vídeo dando técnicas, não, para quem tem TDAH. Eu não sei se tenho, eu me autodiagnóstico, não? Pero nunca fui a um psicólogo diagnosticar-me nesse sentido de isso. Pero lendo as características, eu tenho quase todas, não? Bastante ou bastante. Pero e haciendo os exercícios, é incrível como logro a concentração e todo. E tem tudo que ver com a palavra de Deus, porque o que nos produz é transtorno de ansiedade, não? Muita ansiedade. E a se bloquear e nosso cérebro não conseguimos ver a realidade dos hechos
e queda tudo desorganizado em nossa mente, é que nossa mente pense muitas coisas à la vez. Não? E o que a palavra de Deus hace? Manda nós outros focarmos em cumprir o que a palavra diz. Da parte de Deus, Deus vai ser. Me hace acordar de Rebeca dizendo Rebeca não. La mulher de... Raquel, dizendo a Jacó, dá-me erro, senão morro. Ele disse, para um pouco, porque eu sou Deus, como te pode dar erro? Eu me parto e eu hago, eu vou já planto a sementita em vós, pero essa é a minha parte. Pero eu não sou Deus para que te... Não? E às vezes nós outros quedamos como Raquel. Um péssimo exemplo, é um dos mais horríveis e péssimos exemplos bíblicos de uma mulher, é Raquel. Tá bem? Aunque você não lo creia. Inclusive, Jesus não viu deja, não? Não viu deja. Não foi a mulher que trajo o erro da promessa, sino a outra, Leia, que a princípio ele meio que despreciou, não queria essa, não? Pero ele se deu conta depois que essa era a mulher de Deus. Foi daí que vino Judá, daí que vino Jesus, de la semilla deja, de la semente deja, não? De la linaje deja, de la bendição que estava sobre ella. E às vezes nós outros quedamos assim, caprichosos, pero, hermanos, temos o processo. O processo é, vamos a ter que pelear, como está escrito não, em Josué, não, tomou por Josué toda a terra, conforme a todo o que Jeová havia dito a Moisés, entregado, e ele peleou e tomou, aí já estou falando do capítulo 11, não? E a terra descansou no 15, pero ele teve que tomar a terra, ele teve que pelear com a gente da terra, ele teve que, não, e na peleia sempre há o que? Pérdidas, sempre há confusão, sempre há enojos, sempre há chanto, sempre há tristeza, sempre há desesperança, porque uno pensa, se eu moro cá, não, e minha família, como vai quedar? Então, para entrar no tempo de conquista, para conquistar, vai depender de nossa obediência em meio do conflito. Não há como entrar na conquista, não há como lograr algo de Deus se nós outros não obedecemos no tempo de conquista. De conquista no tempo de conflito. Não há como. Israel foi vivendo de luta, e obedecendo na voz de Deus, sempre que obedeceu, eles ganharam. Pero depois vamos a ver, não acá diretamente com Josué, pero em outras partes, que eles começaram a desobedecer. E quando começaram a desobedecer, sabe que não foi tudo mal. Não foi tudo mal no começo, né? Ao invés, seguiram já no bem, muito bem. Cuidado quando te vai muito bem também, porque quando nos vai muito bem, generalmente quando nos vai muito bem, nós outros derramos de obedecer. Quando nos vai muito bem, pensamos a consentir. Foi aí quando os profetas dizeram, essas mulheres estão como as vacas de Baçã, e não estava falando de que estavam gordas, nada disso. A vaca era algo muito bonito, muito forte, eles tinham outro simbolismo que para nós outros usamos simbolismos muito errados, não? Por exemplo, burro, quando queremos soltar uma pessoa, chamamos de burro, pero o burro é um animal mais inteligente que há. Na verdade, deveríamos chamar de burro as pessoas tercas, não? Porque o burro, sim, é terco, pero o burro é terco, por quê? Porque ele tem uma memória incrível. Então, se ele sabe de onde está a água, e o burro é um animal usado em lugares onde há muita escassez, zonas desérticas. É um animal muito comum já em Brasília, que tem uma zona média árida e desértica já em Brasília, e é muito usado esse animal, não? E nós outros hacemos malas comparações com os animais, pero quando o profeta habla isso, está falando porque a vaca traía abundância de leite, de recursos, não, de vida. E para nós outros, a vaca é um animal que mais me gusta, não? Eu sempre digo isso. Trai o assadito e trai todos os derivados de leite me gusta a mim. Todos, não? E todas as tortas. Até o chocolate, que põe o chocolate ao leite é melhor que um chocolate amargo, não? Então, se a vaca nos traz, foi muita felicidade. E o profeta faz essa comparação
quando ellos teniam casa de verano, casa de inverno, estavam re bem, pero logo depois de isso que vino lá cautividade, vindo da destruição para eles. Por quê? Eles se olvidaram de Deus e começaram a buscar outros deuses. Então, em meio ao conflito, em meio ao problema, obedeça a quem? O pastor Antônio? Não, a Deus, a sua palavra, os princípios dados por la palavra. Vocês sabem, cara, que eu não quero fabulando, nem me metendo na vida de nadie. Eu, quando hablo com algum irmão, pido permisso e hablo segundo o que o irmão quer escutar, senão eu nem hablo nada, haga de suas vidas o que vocês querem. Se querem seguir congregando cá, sigam. Se não querem, só lo saludem, digam, e depois saiam do grupo igreja para que eu não tenha que te sacar, não? Porque queda feio que eu tenha que sacar, saga, voz solo, não? Por isso a porta da igreja está aberta. Entra, vem, congregue. Não quer ir, venir, vaja para outro lado. Ojalá vaja para outro lado. Não, ou então você vai para o mundo, é uma tristeza. Pero eu não obrigo nada a nadie, nem nada. Agora, em la luta, no processo dessa guerra, não? Temos que ouvir a voz de Deus e temos que nós outros lutar com essas ferramentas espirituais. Havia uma promessa, como há uma promessa sobre nossas vidas. Acá no caso havia a promessa de Abraão, que José bom possuir toda essa terra. E há promessas também sobre nossas vidas. O que Jesus Cristo diz? Estou com vós outros todos os dias, até que se consumem os siglos. Eu morri e ressuscitei para salvar os teres, e para que os teres tenham vida e lá tenham em abundância. Então, se nós outros às vezes estamos vivendo como mendigos espirituais loucos, por quê? Porque não nos hacemos cargo dessas promessas, não lutamos com armas espirituais, não vivimos barro essas promessas, não? E nossas vidas espirituais também vamos enfrentar conquistas. Quais são essas conquistas, essa luta? Vencer o pecado. Eu tenho o pecado que me golpeia a porta, não? Eu tenho o que para mim é pecado, que só para vós não é, não? Para vós não é uma tentação. Temos tentações diferentes. Então, temos que lutar contra o pecado, não? Temos que lutar para restabelecer nossas relações, por suposto, na medida do possível. Vai ter momentos que vamos ter que ser como Ló e Abraão, vai para um lado, vai para o outro, pero que podamos ser como Pablo e Barnabé, que se separaram, pero que depois se restabeleceram. Às vezes se pode, às vezes não se pode. Às vezes não dá. Às vezes não dá para seguir tendo amistade com algumas pessoas. Ou estar no grupo familiar. Não dá. Não dá. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Isso é totalmente bíblico. Isso não é pecado. O que é pecado é isso acá, ó, meu coração. Como está meu coração? Está com agurrerito, como diz a canção? Está sujo? Estou enojado com o familiar? Não, eu lo perdono, lo amo, lo ajudo se necessitar, pero ele vai quedar já. Eu não posso quedar com ele, por quê? Porque quando quedo com ele, eu tenho gana de matá-lo. Não? Eu tenho gana de... Ou seja, não posso confraternizar com ele. Ah, pastor, pero é cristiano também, vai para o céu. Mano, no céu vamos ter um corpo glorificado, não? E as coisas serão diferentes. Pero acá na terra, há momento de estar junto e há momento de estar separado. E a Bíblia é explícita em tudo isso. E o próprio Jesus disse que não é pecado é lirar-se. O problema é o que hago, jo. Por isso eu disse, manejar meu coração. Então, nessa vida espiritual que nós outros temos, que também temos que cruzar por conquistas e por peleias e por problemas, a obediência em meio ao conflito é o que nos vai trazer repouso. E esse repouso vai trazer o quê? Um fruto. O fruto dessa fidelidade nossa a Deus. O repouso não é a ausência de atividades, não? Eles entraram na terra prometida que tiveram que ser. Tiveram depois que seguir lutando. Echando os povos de aí. E por culpa de que eles não fizeram o que Deus mandou, eles tiveram um montão de problemas depois, não? Um montão de problemas eles tiveram com esse povo. Porque eles disseram, não, para que vamos tirar todo o povo de cá? Hacemos eles trabalhar para nós outros, que paguem imposto. E depois esse povo despacito
É como nós outros, às vezes, não passa nada, esse não passa nada, deixamos o pecado entrar. Despacito em nossa vida, não passa nada. Não vou dar nem exemplo, porque senão os irmãos se vão ofender. Hoje é dia de Santa Cena, vai dizer, o pastor está falando de mim, expus-me meu pecado aí na reunião. Não estou falando de vós, eu estou falando de todos. Não? A gente gosta de falar estupidez, pero que todas, de todos os seres humanos, todos nós outros somos iguais. Às vezes derrama o pecadito aí e queda. E quer, não passa nada. E por que dois essas pessoas aí? E na época de Salomão, não se casou com um montão de gente, isso acordo com um montão de povos diferentes, que passou, inclinou o coração dele a quê? A sair da vontade de Deus, terminou adorando a outros deuses. Não? Por quê? Tudo por causa da permissão. Eu me dou muitos permissos em minha vida. Quando eu peço a me dar muitos permissos, que vai passar comigo, é certo que meu caminho vai começar a se inclinar para o mal. Porque, irmãos, todavia não temos um corpo glorificado, vivemos nesse corpo de morte. Vivemos uma luta constante contra o mal, contra o pecado. Essa é a verdade. Agora, por um lado, a isso, a luta constante, não quero que essa luta constante se transforme em uma loucura, em uma ansiedade, em um desespero. Eu quero que essa luta constante se transforme, sabe em quê? Em saber que, por um lado, há a luta constante, mas, por outro lado, eu entro no descanso, porque por meio da obediência, essa luta constante vai se subsanar, porque Deus vai a cuidar dessa luta constante que temos. Por quê? Porque estamos em Nele. Então, o repouso, entrar no repouso, não significa ausência das atividades, não? Sino que é um propósito, um propósito de Deus cumprido em nossas vidas e saber que nós outros estamos lutando. São versículos, eu já disse isso acá várias vezes, que às vezes, nesses 13 anos de pastorado, eu me deprimia e houve os momentos que meio que me deprimi e senti que estava secando o hielo. Se pode secar o hielo? Estava secando o hielo, não? Que estava, não sei, dando coisas sobre o aguijón, ou estava sendo algo que era completamente inútil. Pero Pablo que nos ensina, por isso que eu digo que um dos textos que mais me gusta é 1 Coríntios capítulo 15, já no versículo final, 58, mais me gusta é me ouvir o texto. Como pode, não? Lamente louca desse ser humano. Me acordei o versículo e me ouvi. Diz que nosso trabalho não é vano no Senhor. Nosso trabalho, eu não estou cá secando hielo, eu estou plantando semillas. Agora, a terra que está cajando a semilla, isso não compete a mim, porque o sembrador saiu a sembrar a semilla. A terra tem que ver com uno. Uno tem que ter a terra boa em seu coração. Uno tem que ter o coração bueno para receber a palavra e aplicá-la. Então, Deus ele também solo não é que Deus solo isso a promessa da terra. O que ele disse em Deuteronômio 28? Que prediquei outro dia, não sobre foi o que domingo passado, não creio. Deuteronômio 28. Deus não solamente deu a terra, sino que ele hizo uma promessa em la terra, que era que iba a haver paz em la terra. Pero como há paz, se eu não estou com armas espirituais? O povo de Israel chegou no nível tão alto de infidelidade a Deus e brutalidade, que eles entraram na terra e que passou na tribo. Dijo, não, já vou me quedar cá desse outro lado. Me gostou mais dessas terras cá do outro lado. Era para eles haver hecho isso? Não. O que passou no futuro? Se pelearam. As tribos de Israel se pelearam entre si. Os hermanos, todos que tinham parte da mesma promessa, se pelearam entre si. Por quê? Porque foram terquitos e foram burros, não? Que também está mal usar nesse sentido para o burro, porque a terquidade é burro, é buena. Ojalá todos nós outros fôramos tercos para o bem. Não, a palavra de Deus está cá, eu não me movo de cá. Acá o centro da vontade de Deus, não me movo.
essa terquidad que é la del burro. Não sei por que o animal quedou tão inferiorizado, não? Quando há outros animais que são mais torpes, não? Como a oveja, a mesma oveja, e outros mais, pero bueno. Então, Deus havia prometido, na terra prometida, pero havia prometido paz também a eles. E que esse repouso ia se dar quando o quê? Quando eles obedecessem. Eles iam obedecer e iam receber esse repouso, e iam viver bem, que era o que estava definido já em Deuteronômio 28, que se eles disserem assim, 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 e Deus ia bater com eles e tudo mais. Eu sempre digo para vocês, e hablo, e entendo biblicamente, que não é de salvação que eu digo que, vai perder a salvação se te portas mal. Pero se te portas mal, vai trazer problema para a tua própria vida. É isso. Não tem que ver com a salvação. A gente às vezes tem medo de isso. Pero tem que ver com o estado de nossas vidas, como se vai dar depois que nós outros perdemos o foco da promessa, o foco da terra prometida, de estar com Ele, Senhor, esse foco. Então, qual é o verdadeiro repouso espiritual? É deixar que nossas lutas, não? E nossas lutas sejam com armas espirituais e que confiemos totalmente na obra de Deus, porque Deus mesmo nos promete em Hebreus capítulo 4, versículo 9, que vamos entrar nele repouso. E antes, o escritor de Hebreus queda dizendo, por isso não entraram no repouso, por isso não entraram. Por quê? Porque eles quedaram crendo em fábulas, em partes dele, vamos dizer, dele evangelho. Temos que ser isso, temos que ser o outro, temos que... Quedaram crendo em algumas coisitas, como diz Jesus aos fariseus, que estava de ouro em uma agurra, pero deixavam passar um camejo, não? Que estavam vendo la paja en el ojo del hermano, pero no ojo deles tinha um cedro gigante e não podiam ver. Então, Deus ele nos quer bendecer hoje, nos quer assim com que nós outros entramos no descanso da guerra, que é realmente uma maravilha, porque é horrível viver em guerra todo o tempo. Inclusive, em la guerra, em las forças armadas existem os pelotones, não? Por isso que os pelotones são divisões de tantos soldados. Sabia que um soldado, são 3 anos de guerra às vezes, não? Na guerra de Rússia e Ucrânia, me parece que já tem 3 anos. Vocês sabiam que o soldado ele não peleia várias vezes. Ele peleia uma vez no mais e às vezes outra vez. Pero não é que o soldado peleia mais ou menos, não sei, um mês, não sei qual o tempo em si, vai ser o tempo de lá, do que se chama lá incursão, não, de lo que eles têm que ser. Cumpre esse propósito, volvem. Não quedam peleando todo o tempo. Depois tem que vir outros soldados a pelear, seguir a peleia. Porque, irmãos, é impossível que nós outros vivamos uma vida peleando todo o tempo. Temos que saber pelear com armas espirituais para entrar no descanso do Senhor. Porque senão nós outros nos vamos a volver completamente loucos. Jesus, ele nos dá essa paz hoje. Pero nós outros temos que aceitar essa paz, interiorizá-la, guardá-la em nosso coração e pô-la por prática. Se eu não pratico, como diz Jesus, você como esse homem que construiu sua casa sobre a arena. Vamos a orar e vamos passar para o momento de Santa Cena. Padre, essa palavra é ministrada em nossos corações, Senhor, que não saia de nossas vidas, o quanto podemos desfrutar desse momento e saber que Tu estás trabalhando, peleando por nós outros, que nós outros só temos que descansar em Ti, pero como difícil pôr em prática esse descanso, já que só pensamos em los problemas e focamos em situações sempre malas e adversas que passamos, e não podemos ver tomando
nessa oração, te rogamos para que podamos ver tu mano, Senhor, em meio aos conflitos, aos problemas, que podamos saber que tu estás tendo essa informação e viver em acorde com essa informação, para que tu nome seja glorificado sempre por nossas vidas, para que podamos experimentar lo mejor de ti, viver lo mejor, experimentar lo mejor, glorificar e exaltar tu nome de la mejor maneira. Só queremos dar-te glória, graças e honor. Graças, Senhor, por todas as tuas bendições, por tudo que tu eres e haces em nossas vidas. Graças, Santo Deus.